E tem destaque internacional porque a Ucrânia declarou ter atingido o principal navio russo no Mar Negro. Vamos acionar o repórter Luca Bassani, que está na Europa e vai destacar todas as informações, né, Luca? Afinal, a Rússia alega que o que afetou o navio foi um incêndio, é isso mesmo? Pois é, Daniel, nós tivemos hoje pela manhã o anúncio de que esse principal navio russo, o navio Moskva, ele foi atingido e teve que ser evacuado. Cerca de 500 pessoas que estavam dentro, grande parte deles fuzileiros navais, tiveram que deixar nessa operação especial que a Rússia fez para tentar salvar a vida desses militares. Nós vemos que a Ucrânia admite ter feito um lançamento com vários mísseis para atingir esse, que até agora é o principal navio no Mar Negro. Lembrando que nos finais dias de março nós tivemos também um dos principais na região de Mariupol sendo afundado pelos ucranianos, o que foi um grande trunfo deles naquele momento. Os russos, até agora, eles não admitem que o navio afundou, mas eles falam que foi atingido sim. Não falam se foi um problema interno ou se foi um míssil ucraniano, porque nesse momento nenhum deles quer mostrar fraqueza. De qualquer maneira, apesar das grandes baixas que a Ucrânia teve em toda a costa do Mar Negro, nós sabemos da importância econômica e estratégica que essa região representa, nós vemos que os ucranianos mais uma vez contra-atacam para a surpresa de todos. É importante dizer que esses ganhos territoriais que eles têm tido em algumas regiões ao norte do país, principalmente ao redor de Kiev, não significa que a guerra está sendo fácil. Nessa região, ontem mesmo, a gente falou que mais de 180 mil pessoas perto de Mariupol ainda estão isoladas, já que os corredores humanitários foram fechados. De qualquer maneira, as atividades militares continuam de maneira bastante intensa e a gente vê que provavelmente os próximos dias serão cruciais, já que os russos querem a todo custo dominar a Mariupol, ou pelo menos o que restou dela, até o final dessa semana. Lembrando que muitos calculam que 90% da infraestrutura da cidade foi totalmente danificada, o que representa uma catástrofe humanitária sem precedentes para a Ucrânia nos últimos anos. Pois é, Luca, mais de um mês e meio de guerra, as notícias não são agradáveis, a intensificação dos ataques preocupa a toda a comunidade internacional. Recentemente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, compartilhou informações muito fortes, né, em relação aos supostos crimes de guerra realizados pelas tropas russas, incluindo informações sobre estupros, né? Isso chocou a comunidade internacional e toda a imprensa. Agora, há uma grande dúvida em relação ao avanço das negociações para um cessar-fogo ou até um acordo de paz. O que se sabe sobre as reuniões que vinham sendo realizadas na Turquia, hein, Luca? Olha, Daniel, o que a gente vê é que desde aquela reunião que aconteceu em Istambul, há aproximadamente 10 dias, grande parte das negociações foi paralisada muito pelas imagens que foram reveladas de Bucha e outras cidades que mostram essa grande crueldade na morte de civis, além, é claro, como você disse, imagens chocantes e denúncias de estupro, inclusive de menores. Portanto, a Rússia ainda fica naquela retórica de que tudo isso foi fabricado com bonecos, uma operação à la Hollywood, o que é muito improvável dada a situação de pobreza que grande parte do país vive e, portanto, não vemos nenhum caminho em relação às negociações, tanto aquelas que aconteciam em formato virtual, tanto as em formato presencial. O presidente Putin disse que, por hora, não há diálogo e também disse na Rússia, quando se encontrou com o líder bielorrusso há 2 dias, que seus objetivos são nobres, são claros e que não há nenhum tipo de alternativa. Ele quer ir até o fim. Muitos imaginam que essa guerra pode se estender até o segundo semestre, eventualmente até o final do ano, já que grande parte da imprensa e dos políticos, os líderes mundiais, normalizaram essa guerra, infelizmente, e, portanto, não há tanta pressão também da comunidade internacional para ter uma nova rodada de negociações de paz. Quem é a maior vítima em tudo isso, como a gente sempre fala, é a população civil, são as crianças. Dos mais de 4 milhões e 600 mil refugiados, calcula-se que metade disso são crianças que deixaram suas infâncias, suas escolas, seus lares, para buscar uma vida em outro país por conta da segurança e, nesse sentido, a previsão para a Ucrânia é muito ruim, um futuro de pobreza, um Estado relativamente falido e que vai precisar muito da ajuda da comunidade internacional para se reconstruir aos moldes que era antes. Lembrando que a Ucrânia nunca foi um país muito rico, de uma infraestrutura muito boa, portanto, só para voltar àquele nível pré-guerra vai ser um esforço tremendo, o que mostra exatamente o nível de catástrofe humanitária que nós alcançamos na Ucrânia nesses 50 dias de guerra. Pois é.